objetivo de mostrar o processo de validação. Nós não estamos num processo de avaliação subjetiva, vou te dar meio ponto, seu trabalho está magnífico. O objetivo aqui é de validação. E o único meio, técnica, ferramenta de validação que existe até o momento no planeta é lista de verificação. A lista de verificação verifica se você atende ou não a um pedido, a uma solicitação, a um critério, se você atende a um padrão de referência considerado como adequado. A palavra não é considerado bom, é considerado por alguém ou uma organização como adequado. Significa dizer que nós temos aqui um documento que mostra o que é adequado. No primeiro exercício do nosso treinamento, nós encontramos entregas em função do escopo do projeto, em função do pedido que foi feito para a produção. E aqui na tela a gente encontra 16 itens. Os 16 itens devem trazer uma frase assertiva que podem ser transformadas numa pergunta. E a resposta é: existe, não existe, atendido, não atendido, conforme, não conforme. E aqui o primeiro item do nosso exercício, da unidade 1, é: o arquivo Spider foi enviado com os dados nas suas propriedades para o sistema Moodle, na sala de aula da unidade 1. Significa dizer que a pergunta é: o arquivo foi enviado para o lugar certo? Sim ou não? E nesse caso, podemos avaliar um exemplo de um participante da unidade 1 que cumpriu os procedimentos de trabalho. Vamos ver então aqui que o arquivo já está preparado para nós usarmos. Vamos ver aqui dentro do Moodle, que é o sistema de apoio, vamos ver aqui a unidade 1, sala de aula da unidade 1, localizando na nossa turma, a turma 3320, se encontramos ou não as publicações. Entrega da atividade 1, Janderson Rezende. Então, eu vou abrir o Janderson, a postagem do Janderson, que previa que ele entregasse em um tópico o exercício dele. Eu vou apagar o que eu já fiz e vou fazer de novo. Janderson colocou o trabalho dele, que é um conjunto de arquivos, de produtos para serem avaliados. Eu verifico aqui que foram compactados e tem pelo menos 4 coisas dentro dele. Uma delas é o arquivo com o planejamento inicial. E parece que existem 3 arquivos com relatórios em PDF. Vou guardar isso aqui, lembrando que eu tenho uma guia de referência para seguir, não é uma coisa que vem da minha opinião ou da minha cabeça, é um critério que vale para todos os envolvidos. E vou perguntar se o arquivo Spider foi enviado com os dados na... Então aqui, pelo que eu já vi, parece que foi. E eu confirmo que foi quando eu abro dentro do diretório da turma, conforme orientação, e encontro o Janderson, que é o número 42, verificando mais uma vez, o Janderson, número 12, verificando o exercício 12 do Janderson, abrindo, eu encontro aqui
trabalho do Janderson. Vamos verificar isso. Trabalho do Janderson. Ele existe. Existe um layout modo 001. Isso aqui não veio do nada. Isso aqui veio do pedido e foi transformado em uma lista de coisas esperadas produzidas. O modo 001 está aqui. Nós temos o modo 001, temos o modo 005 e temos os modos como foram ditos na lista. Então, eu já posso marcar aqui que o modo existe. O modo existe. O outro modo 5 existe. Está com o mesmo nome. E o modo 10, deixa eu ver aqui. Modo 10 existe. Já consegui confirmar que existe. Não sei se está certo. Eu vou verificar. Bonito não vou comentar. Completo não vou comentar. Adequado, não. Eu vou analisar o que está dentro da lista. Bom, então está aqui o modo. E o próximo item é os campos tipo drop-down list. Foram encontrados em nível de risco e em tipo de construção. O modo é o modo 1. Está aqui. Modo 1. O modo 5. Modo 5 está aqui. E tem dois campos. Nível de risco e tipo de construção. Está aqui. Mas é drop-down list. Vamos ver. Clique, clique. É drop-down, mas não é drop-down list. Aqui, clique, clique. É drop-down list, mas ele permite um nada. Então, olhando o caderno de estudos, verifico que esses dois campos não são do tipo drop-down list. A título de explicação, eu vou mostrar o que estaria nos vídeos e no caderno de estudos. Propriedades. Valores. Drop-down list. Sem nada cego. Somente valores admissíveis. Agora, quando eu clico aqui, eu escolho obrigatoriamente drop-down, uma lista que aparece para baixo, e eu escolho conforme orientado pelo vídeo, livro, caderno de estudos, qualidade máxima. Nível de risco, botão direito, properties, valores, não é uma drop-down list. Deveria ser e deveria ter valores que eu pudesse escolher. E não é assim. Então, não existe. Existe uma estrutura com identificação EAP por riscos de construção. EAP, a estrutura está aqui. EAP por risco de construção, sim. Por risco responsável, sim. Existem. Vamos ver? Tem uma estrutura. Vamos ver? Tem uma estrutura. Vamos ver? Tem uma estrutura e eu olhei, conferi, faz sentido com o pedido. Então, existe a estrutura e funciona. Existe e funciona. Existe e funciona. Se a palavra está escrita errada, se o conteúdo está mal colocado, é outro assunto, mas ela existe. Não tem um item aqui que diz: esses elementos estão dentro da primeira empresa. Esses elementos estão... Não existe um item objetivo nesse nível de cobrança. Então, me limito a fazer isso. Existe na estrutura EAP por riscos irresponsáveis. Estrutura EAP por riscos irresponsáveis. Existe o quê? Existe os campos renomeados. Tem um campo e tem um campo. Esses dois campos estão renomeados. Esse item 01-baixo não é o item que vem naturalmente na sua construção. 01-baixo-Eduardo.
ou 01 traço baixo, tracinho, nome, foram editados. Então, houve um trabalho aqui, conforme a lista demanda e conforme o caderno orientou. Existe um relatório, então eu tenho que voltar para o material enviado. Existe um relatório, sua matrícula, está aqui sua matrícula, estrutura, tracinho, atividade 1. Estrutura, tracinho, atividade 1. Com as 4 estruturas demandadas. Então, eu vou abrir. Tem que ter 4 estruturas demandadas. Eu tenho que saber quais são as estruturas demandadas porque eu li o caderno de estudos. Eu fiz o trabalho. E agora eu encontro aqui um relatório com uma estrutura em amarelo, outra estrutura em amarelo. Então, com atenção, eu descubro que, sim, existe. Existem usuários cadastrados? Eu tenho que ir em usuários e verificar isso. Usuários. Existem usuários cadastrados. Tem aqui usuários. Vamos ver? Existem. Existem os perfis demandados. Perfis demandados. Temos aqui perfis de acesso e temos senha e temos aqui provavelmente os perfis que foram utilizados. Então, cada um aqui tem uma restrição, tem um limite. Então, eu encontrei os perfis demandados. Não sei se os perfis estão perfeitos, não sei se os perfis estão certos, mas existem. Existem perfis extras. Perfis extras. Bom, se o caderno de estudos pede diretor, cliente e equipe, aqui estão extras. Faz de conta que o caderno de estudos pediu extra. E aqui eu só encontro os obrigatórios. Agora, existe um extra. Veja que é extra. Não tinha. E eu preciso definir o que esse perfil pode e não pode fazer. Por exemplo, não pode ver. Não pode ver. Não pode ver. Pronto. Agora tem extra, mas antes não tinha. Se antes não tinha, antes estava assim, então ele não atendeu ao que foi pedido no caderno de estudos, até prova em contrário. Existe um relatório chamado usuário, perfil, nome do usuário, perfil, com os perfis demandados. Eu vou ter que voltar, procurar o relatório de perfil. Olha, aqui tem um relatório. Abrindo o relatório, eu encontro o relatório. Onde está o relatório? Aqui. E posso avaliar o resultado disso. Temos usuários e perfis. Está aqui. Usuários e perfis. Vamos ver aqui. Pronto. Com a logo. Cadê a logo? Tem uma logo aqui. Então, pronto. Atendeu. Existe no Dropbox o arquivo SPRJ. Se não existisse no Dropbox o arquivo SPRJ, eu não veria dentro do meu Spyder. Não preciso abrir o Dropbox para procurá-lo. Eu vejo ele, então ele existe. Está aqui. Assim como outros existem também. Então, ok, existe. Existe na sala de aula da unidade todos os arquivos compactados? Sim, existem. Acabei de ver. Acabei a minha avaliação. O exemplo que eu estou fazendo aqui é de um jeito, Ctrl C. Pode ser de outros jeitos, mas eu estou fazendo aqui, Ctrl V. Salvo a figura. Figura não é editável. Eu volto aqui e digo Reply. Já estou identificado como Marcos e vou dizer validação do trabalho do 12, Janderson.
E aí eu peguei a minha lista, preenchi de forma objetiva, não tendenciosa ou por favores, e vou colocar aqui. A minha lista está aqui. É difícil. E posso informar logo abaixo. Não está de acordo com o pedido. Favor rever e publicar aqui. Não é em um novo tópico, é no próprio tópico. A lista histórica de eventos e andamento desse trabalho é uma lista única. Eu não dei prazo, nem posso dar prazo. O trabalho não está pronto. Então, é melhor que o 012 atualize e acerte para que eu possa colocar novamente essa figura com tudo escrito existe. Um item não atendido invalida a validação. E eu digo publicar, e agora nós temos um histórico. Janderson, que é o 12, apresenta, e a primeira crítica está aqui, a segunda crítica de 4 críticas virá aqui, terceira crítica, quarta crítica, histórico, e provavelmente todos estarão parecidos com o meu. Ou talvez eu tenha errado alguma coisa e colocado aceito onde não deveria. Janderson, se eu errei, escreverá em resposta que sim, existe a coisa e eu não vi. Como são 4, é possível que os 4 vejam tudo, ou Janderson não tenha se expressado bem para todos, para atendimento dos requisitos. Dessa maneira, hoje, nós temos a versão, digamos, 1 do Janderson. Janderson vai atualizar, vai colocar o arquivo certo aí, e na próxima atividade, o nosso arquivo terá a versão 2. 2 da segunda unidade, 2 do segundo exercício, até chegar na última versão da última unidade do último exercício. O processo é construtivo. Agora, Janderson apresenta um conteúdo do escopo e estrutura do projeto. 4 validam a qualidade de atendimento do Janderson. E quando chegar no final, dificilmente o Janderson estará incoerente com o pedido. Esse vídeo encerra aqui, mas as dúvidas continuam dentro do fórum e as respostas como consequência.